Vamos abrir nossas Bíblias agora no livro do profeta Jonas. Vamos continuar estudando o livro do profeta Jonas, como temos feito já ao longo das 2 últimas semanas. Jonas, capítulo 1, vamos ler a partir do verso 17 até o final do capítulo 2. Verso 17 do capítulo 1 até o final do capítulo 2. Essa bela oração do profeta Jonas, quando orou no ventre do peixe. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a torrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Oremos. Bondoso Pai, lida a tua palavra, suficiente que ela é, Senhor, para iluminar o nosso entendimento. Dá-nos também aproveitar dela um pouco mais através da exposição. Usa-me, Senhor, para a tua glória, e que a tua palavra possa encontrar guarida em corações desejosos de ti. Oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos acompanhando esta narrativa de Jonas e vimos que Jonas é um profeta que recebeu uma comissão da parte de Deus para ir até Nínive pregar, e ele então resolve ir para o outro lado, ele resolve fugir da missão que Deus havia lhe dado. Ele faz isso porque Nínive era uma inimiga em potencial do povo de Deus. Era uma cidade grande, uma cidade poderosa, sede do Império Assírio, capital do Império Assírio. E Jonas, então, temendo a sua missão, a sua comissão, mas principalmente ansioso de que Deus é misericordioso e poderia, de fato, transformar e derramar a sua graça sobre aquela cidade, Jonas, então, resolve ir para Tarsis, para o caminho contrário. No entanto, nenhum de nós pode fugir das mãos de Deus, nenhum de nós pode fugir da comissão que Deus nos dá, e assim aconteceu com Jonas. Como nós vimos na semana passada, ele estava no navio, ele dormia nos porões do navio quando desabou uma tremenda tempestade, motivada pela ira de Deus e pela misericórdia de Deus também em trabalhar na vida de Jonas, dos marinheiros de Nínive e de Tarsis, porque não diz ele. Jonas então é despertado, ele é envergonhado, tanto pelo capitão do navio quanto pelos marinheiros, nós vimos isso semana passada. E então Jonas é lançado ao mar. A morte de Jonas seria certa. Era uma grande tempestade, o mar era profundo, ele vai até o fundo, como esse cântico revela, até o fundo das águas, mas o Senhor proveu um meio de libertação. O Senhor proveu um meio de libertar o profeta, de salvar o profeta, por meio de um grande peixe. Talvez essa seja a história mais conhecida, a cita mais conhecida da história de Jonas, de como ele foi engolido por um grande peixe. Alguns estudiosos modernos vão dizer que essa história é um mito, é uma lenda, porque um homem ser engolido por um peixe, onde já se viu? Mas nós conhecemos histórias assim. Eu
Nós conhecemos histórias de pessoas que vão para o ventre de tubarões, ou de já até mesmo de crocodilos aqui no Brasil, ou de sucuri, e sobrevivem por alguns dias. Mas Jonas, então, ele vai. Essa é uma história verdadeira, e ela é verdadeira principalmente porque o Senhor Jesus se utiliza dela. Quando nós vemos o verso 17, nós comparamos esse verso 17, essa narrativa de que Jonas ele foi engolido por um grande peixe. Não é uma baleia, é um grande peixe. Nós vemos que o Senhor Jesus usa desta ilustração para referir-se a si mesmo. Lá em Mateus 12, versos 39 a 42, ou então em Lucas capítulo 11, versos 29 a 32, o Senhor Jesus usa esta história de Jonas para apontar para si mesmo, de que ele iria sim para o ventre da terra, para o seio da terra. Ali ele passaria 3 dias e 3 noites, então ele haveria de ressuscitar, ele haveria de sair dali. O Senhor Jesus usa esse sinal de Jonas como um sinal da sua própria vida, do seu próprio ministério. Eu quero mostrar com você, com base neste cântico, nesta oração que Jonas faz no ventre do peixe, qual é realmente o único meio possível de salvação do homem. Qual é o único meio possível para a salvação do homem? Como o homem pode ser salvo? E eu estou aqui falando para você como o homem pode ser salvo da pobreza. Eu não estou dizendo aqui para você como é que o homem pode ser salvo da doença. Existem igrejas que vão pegar essa história de Jonas e vão torcê-la de uma tal maneira que vão fazer você acreditar que Deus ele vai libertar você de toda a pobreza, de toda a doença, de todos os seus problemas. Não é assim que as coisas acontecem. Eu estou falando da verdadeira salvação, do real perigo de morte que nos cerca. E eu quero mostrar primeiro para você qual é esse real perigo de morte, qual é a realidade do homem sem Deus. Eu convido você a manter o seu livro, a sua Bíblia aberta, enquanto nós caminhamos por este texto. No verso 1, Jonas, ele começa a clamar, no verso 2, ele vai começar a clamar ao seu Deus, ao Deus, lembrem-se do capítulo anterior, ao Deus que criou os céus e a terra, o Deus soberano. Jonas reconhece que esse Deus é um Deus soberano. Não é uma oração de arrependimento. Em nenhum momento você vai ouvir nesta oração Jonas dizendo que ele se arrepende do seu erro. Não, Jonas era um homem de coração duro, de dura cerviz. Ele ainda não mudou de ideia quanto a Nínive. Nós vamos continuar vendo a resistência do profeta contra essa cidade, a má vontade do profeta contra essa cidade. Mas, pelo menos, Jonas já mostra um coração que reconhece que Deus é soberano, que ele não pode fugir desse Deus. No início ele pensava que podia fugir do Senhor, mas agora ele está ciente, ele não pode fugir do Senhor. E nenhum de nós pode. Nem eu, nem você, nem nenhuma das pessoas que passam por essa rua. São Paulo não pode fugir do Senhor. O seu bairro não pode. Ninguém da sua família pode fugir do Senhor. Deus é o Deus soberano que controla e que governa céus e terra. Quem é que pode fugir dele? Quem é que pode escapar da sua vontade? Quem é capaz de escapar do seu juízo? E é o que está acontecendo aqui com Jonas. Jonas está sendo julgado. Ele está sendo tratado por Deus. Ele está sendo disciplinado. A realidade do homem sem Deus. Jonas está clamando, verso 2, como um resultado da sua angústia. A glória da oração, meus irmãos, está, da minha oração, da sua oração e da oração de Jonas, está em que ela pode salvar de uma situação que seria irreparável sem a intervenção divina. A situação do homem sem Deus é uma situação que não pode ser reparada, que não pode ser corrigida, que não pode ser mudada, a menos que Deus intervenha. Nós precisamos entender isso, essa realidade na vida do homem sem Deus. O caminho, o destino dele é um caminho de angústia que não pode ser mudado a menos que o Senhor intervenha. Jonas diz que
ele grita do ventre do abismo. E esse é um conceito importante aqui. Na visão judaica, na visão hebraica de mundo, havia 3 esferas de existência. A primeira eram os céus, a habitação de Deus e dos anjos, o lugar das potestades, das autoridades celestes. O segundo nível do mundo era a terra, onde nós caminhávamos, onde nós caminhamos, onde nós vivemos, onde nós desenvolvemos, onde corre a história do ser humano. O terceiro nível eram as profundezas, era o abismo. E o abismo aqui é uma palavra que talvez você conheça no hebraico, Sheol, ou mais conhecida no grego como o Hades, que a gente fala até no nosso credo apostólico, não é? O Hades, o lugar dos mortos, o lugar daqueles que não têm esperança. Essa é a realidade do homem sem Deus. Ele tem uma alma, ele tem a sua vida presa ao Hades, preso na morte. O apóstolo Paulo vai dizer que eu e você, por natureza, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A alma do homem sem Deus é uma alma que está presa na escuridão, que está fadada a perecer, que está fadada à morte eterna, no Hades. Essa é a realidade do homem sem Deus. Mas a realidade do homem sem Deus, ela vai se agravando. Veja que Deus, contra esse homem sem Deus, ele lança a sua ira. No verso 3 ele mostra que os terrores de Deus passam por cima do homem sem Deus. O homem sem Deus é um homem sem esperança. Ele não tem referencial de vida. Ele não sabe em quem confiar. Ele não tem rocha firme para apoiar os seus pés. Na hora do desespero ele não tem com quem se socorrer. Ele busca os seus falsos deuses e eles não lhe respondem. O homem sem Deus é alguém sem esperança. É alguém que experimenta a cada dia a ira de Deus sobre si. A nossa confissão de fé diz que esse é o destino do ímpio. O destino do ímpio é a certeza da morte eterna, mas antes disso, ele vive com uma constante expectativa de juízo. Nossa confissão de fé, ela fala desses termos. O homem sem Deus, o homem na sua vida de pecado, o homem na sua natureza, ele é alguém que vive esse terror do juízo de Deus todos os dias. Mesmo que ele não consiga nomear isso, mesmo que ele não consiga dizer qual é a fonte, mas os terrores de Deus vêm sobre ele todo o tempo. O homem sem Deus. O homem sem Deus é alguém que está lançado, verso 4, alguém que foi expulso, que foi banido da presença de Deus. É alguém que não tem comunhão com o Senhor. É alguém que é inimigo de Deus, a quem Deus expulsa, a quem Deus lança da sua presença, porque Deus não pode tolerar o teu pecado. Deus não tolera o meu pecado, Deus não tolera o seu pecado. Deus não tolera o pecado do homem sem Deus. Deus lança esse homem para fora da sua presença. É isso que o templo significa aqui. E se alguém é banido da presença de Deus, que esperança lhe resta? A expectativa de Jonas aqui é uma expectativa verdadeira. Se eu fui lançado de diante dos teus olhos, eu vou voltar a ver o seu santo templo? Será que eu vou poder entrar na sua presença novamente? E a resposta para isso é não. Por si mesmo, jamais. Não, Jonas, pela sua própria força, pelas suas vãs tentativas, você não vai ver a presença do Senhor de novo. E essa é uma dura realidade que nós precisamos, como igreja, anunciar a este mundo, para que este mundo entenda essa realidade, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e volte para o Senhor. De que o homem sem Deus é
É um homem que está expulso da presença de Deus e que para ela não pode voltar. Não adianta a religião, meus irmãos. Não adiantam as boas obras. Não adianta a caridade humana. Nada disso pode aproximar o homem de Deus quando Deus o lança para fora por causa dos seus pecados. O homem sem Deus prova do dissabor, do desfavor do nosso Deus. O verso 5 mostra o quão profunda é a chaga do pecado. A chaga que o pecado causa faz sofrer o corpo e faz sofrer a alma. Jonas diz: as águas me cercaram até a alma. Sabe aquele quadro do afogado, quando o afogado está envolvido por fora e por dentro, quando ele bebe muita água, e a água está tanto fora quanto dentro dele? Essa é a figura que Jonas está usando aqui. O homem sem Deus é alguém cujas consequências do pecado, cuja ira de Deus afeta o seu corpo e a sua alma. Essa é uma realidade que nós vemos na vida do homem sem Deus. A sua desesperança, a sua aflição acaba afetando o seu físico. As consequências do seu pecado são visíveis no seu corpo. A aflição do homem sem Deus é uma aflição de corpo e alma. A vida do homem sem Deus, ainda segundo o verso 5, é uma vida que está afundada no pecado até a sua profundeza. Ele desce até o mais profundo. Por isso é que as algas, que são plantas do fundo do mar, elas se envolvem na sua cabeça. Isso para simbolizar que de fato Jonas foi até o fundo do poço. Aquilo que nós conhecemos no fundo do poço. E é interessante que a palavra que ele usa aqui é justamente essa, é poço. Quantas pessoas você não conhece que estão no fundo do poço? Nós temos visto, até nas quartas, quintas-feiras aqui, não é verdade, meus irmãos, os que estiveram aqui? Gente que às vezes entra aqui por essa porta, cuja vida está no fundo do poço, e entra aqui dizendo: pastor, eu quero uma oração. Será que o senhor pode orar por mim? Eu posso sim, meu irmão, mas até que você mude a sua sorte, até que o Senhor transforme a sua sorte, o teu lugar vai ser o fundo do poço. E às vezes Deus permite que até mesmo nós que já fomos salvos experimentemos essa sensação de que nós descemos até o fundo, de que não há mais para onde descer. A vida do homem sem Deus, a vida do homem que está em pecado, é uma vida afundada. A vida do homem sem Deus, enfim, é uma vida que está destinada a estar presa na morte para sempre. Na visão hebraica, a terra em que nós vivemos, ela era sustentada por pilares no fundo do mar. Tal como um prédio, sabe? Existem os pilares, existem os fundamentos. Jonas disse que ele desceu até esses pilares, e quando ele desceu até os fundamentos da terra, a terra se fechou sobre ele. Ele se imagina já morto na sepultura, de onde não há esperança para o homem sem Deus. Para o homem sem Deus, a vida termina aqui, não é? Na visão dele. Mal sabe ele que a vida de sofrimento continua no porvir. Como é diferente você poder contemplar os funerais de alguém que cria no Senhor e de alguém que não cria. Que esperança emana do funeral, das últimas despedidas de alguém que temia o Senhor. Há a tristeza, há o choro, há a saudade, há a perda, mas há esperança. Mas que esperança resta para aquele que não consegue discernir o Senhor nos seus caminhos? Que não creu que o Senhor de fato é o seu libertador? Essa é a vida do homem sem Deus. E eu pergunto a você, meu irmão, quantas pessoas você conhece que estão nessa posição?
Quantas pessoas no seu redor, na sua família, ao sair daqui hoje, dê uma olhada do lado de fora. Dê uma olhada do lado de fora. Não fique prestando sua atenção no rádio, ou só na sua conversa ali, lado a lado, com quem estiver do seu lado. Olhe para as pessoas. Quantas dessas pessoas estão nessa situação? Se você olhar para o lado de fora, agora aqui, você vai ver gente nessa situação. Gente cuja vida está aprisionada nos laços da morte. Pior ainda é pensar que talvez a sua vida esteja. Como assim, pastor? Nós estamos aqui só entre cristãos, só em gente que crê em Jesus Cristo. Eu conheço histórias de pessoas que passaram 30, 40 anos na fé cristã, dentro da igreja. Pastores, que depois de 30, 40 anos, para a glória de Deus, é claro, o Senhor alcançou ele e disse: agora sim eu me converti. Agora sim a graça entrou na minha vida, porque eu nunca havia compreendido a graça e a misericórdia do Evangelho. Por isso eu tenho que falar a você, porque talvez seja a sua situação. Talvez você esteja experimentando as vagas do Senhor, as ondas do Senhor cobrindo você, a consequência do seu pecado. Amado irmão, eu quero dizer a você, há um caminho de salvação, e esse texto nos aponta. Porque se eu falei até agora do homem sem Deus, eu quero dizer a você do Deus que resgata o homem. Eu quero falar para você do caminho da salvação, e esse caminho está no Senhor. Eu convido você a olhar de novo para o final do verso 6. Contudo, diz Jonas, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Jonas sabia que o Senhor era o seu Deus, pela tradição dos seus pais, pelas narrativas do Antigo Testamento. Jonas sabia disso. Jonas sabia que Deus era o seu Deus, o Senhor era o seu Deus, pela revelação. Ele era profeta, Deus havia se revelado a ele. Jonas sabia que o Senhor era o seu Deus pelo seu juízo. Quando o Senhor faz desabar a tempestade, Jonas tem de reconhecer que o Senhor é Deus. Mas agora Jonas vai reconhecer o Senhor por outro dos seus atributos. Jonas vai reconhecer o Senhor como seu Deus, pela sua misericórdia. Porque, tendo Jonas ido para o fundo do mar, para o mais profundo do abismo, Deus envia um peixe para salvá-lo. Às vezes a gente pensa, puxa, que situação difícil. Jonas dentro do peixe, sim, é difícil, mas mais difícil é o que ele estava antes, quando ele vai para o fundo da água. Pelo menos ali ele está protegido, no ventre do peixe. Está guardado do mar, do afogamento, da morte certa. Jonas experimenta então a misericórdia do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E aqui está o ponto de virada, o ponto de transformação da história de Jonas. Quando ele se lembra do Senhor. Esse é o ponto de transformação na vida do homem sem Deus. Quando ele se lembra do Senhor. Quando ele reconhece que o Senhor é Deus. Quando ele deixa de lado os falsos deuses. Quando ele deixa de lado as falsas expectativas. Jonas não está se lembrando apenas do Senhor, da pessoa de Deus, mas também dos feitos de Deus. Ele se lembra que Deus sempre livrou o seu povo. Ele se lembra que o Senhor, ao longo da história de Israel, sempre livrou aqueles que clamavam. Então ele clama também, esperando que o Senhor o livre. Amados, esse livro que você tem na mão, ele está cheio de histórias de livramento. E por que é que você acha que essas histórias foram escritas? É para que você creia. É para que você creia. E para você se apropriar dessas histórias para o seu próprio livramento, para a sua própria libertação, para a sua própria salvação.
Para você entender que Deus é o Deus que salva, e lembre-se dele e clama a Ele. No momento mais difícil da sua vida, no momento de ansiedade, no momento em que as suas forças físicas já foram embora, no momento em que o seu recheio, o seu estofo emocional também já se esvaiu, lembre-se do Senhor, clame ao Senhor, porque Ele pode livrar quando a sua vida está se apagando. Verso 8 vai também mostrar uma outra diferença que Deus faz na vida de Jonas. O homem sem Deus, ele se apoia nos ídolos vãos. Jonas está falando aqui para a sua audiência mais próxima, porque essa história aqui de Jonas foi escrito para o povo de Israel. Foi escrito para aquele povo que estava se afundando na idolatria antes do exílio, e Jonas está dizendo: olha o que acontece com a idolatria. A idolatria é uma coisa vã. Vocês não podem, vocês precisam voltar desse caminho de idolatria, porque o Senhor é misericordioso. Procurar os falsos deuses é esquecer-se daquele que realmente tem misericórdia. Deus havia já demonstrado nessa história a misericórdia por Nínive. E aliás, era o que Jonas mais temia, a misericórdia de Deus sobre Nínive. Deus já havia mostrado misericórdia na vida dos marinheiros, resgatando, salvando os marinheiros. Deus já havia mostrado misericórdia, como nós falamos na semana passada, até por Tarsis, mandando um navio cheio de missionários lá para Tarsis. Isso é para mostrar que os ídolos são vãos. A idolatria desse mundo, meus amados, é uma idolatria vã. E eu não estou falando aqui só da idolatria religiosa. Sim, existe a idolatria religiosa. Sim, existe a falsa religião. E a falsa religião, às vezes, está até mesmo dentro das nossas igrejas. Quando nós fazemos as coisas de maneira mecânica, quando nós pensamos que simplesmente bater o nosso cartão religioso no domingo vai nos salvar, vai nos resgatar. Existe a idolatria religiosa, mas eu estou falando da idolatria que esse mundo tem, por exemplo, pelo dinheiro, achando que o dinheiro pode comprar todas as coisas, até o momento em que vem a doença, até o momento em que a saúde se vai, até o momento em que a morte bate a porta, e aí você percebe que o seu dinheiro não vale nada. A idolatria que esse mundo tem pelo status, achando que o status, a sua posição social vai lhe garantir todas as oportunidades, vai lhe garantir toda a chance de salvação, esquecendo-se de que nós somos iguais diante de Deus, todos pecadores, todos carecendo da misericórdia do Senhor. Os ídolos são vãos. Mas Jonas, por sua vez, ele vai erguer a voz em agradecimento, ele vai louvar ao Senhor, porque ele sabe que Deus é o Deus verdadeiro. Ele sabe que é no Senhor que existe verdadeira vida. Ele sabe que o Senhor é a fonte de toda salvação. Jonas faz esta oposição. E talvez um dos textos mais conhecidos do livro de Jonas seja justamente esse final, do verso 9. E não é à toa que esse texto é tão conhecido, porque de fato ele sintetiza toda essa mensagem que estamos pregando hoje. Na verdade, ele sintetiza este finalzinho de versículo 9 aí, ele sintetiza, na verdade, todo o livro de Jonas, quando ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação do homem sem Deus. É o Senhor quem muda o caminho, é o Senhor quem transforma a sua vida, é o Senhor quem te salva, que te resgata da morte. É o Senhor. É só o Senhor que te resgata da morte. É só o Senhor que te resgata da humilhação. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor e Ele a dá a quem Ele quiser. Salvação pertence ao Senhor. A situação do homem sem Deus, eu concluo, é uma situação de desespero. É uma situação
para a qual não existe qualquer expectativa a não ser a morte e o juízo de Deus. Esta é a situação do homem sem Deus. Mas Deus pode intervir e mudar a história do homem. Deus pode trazer salvação. Ele convida você a clamar. Ele convida você a clamar para que Ele transforme de fato a sua história. Mais uma vez eu repito, talvez você tenha vivido a sua vida inteira na igreja. Talvez você conheça o Evangelho de cor e salteado, mas você ainda não experimentou a verdadeira salvação de Deus. Eu falo isso para aquelas pessoas que estão aqui hoje me ouvindo e falo para aquelas pessoas que estão também no YouTube assistindo essa mensagem. Talvez você nunca tenha ouvido desta verdade, talvez você ainda esteja apoiando a sua vida nos ídolos vãos, na sua própria força, nas suas próprias tentativas de salvação, mas eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga que está aí de casa assistindo, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a sua salvação. Deus pode mudar a sua história, em nome de Jesus. E Ele faz isso por meio daquele para quem a história de Jonas aponta. Porque Jesus, sendo santo, não tendo pecado, Ele se submeteu ao destino do homem sem Deus. Ele experimentou a ira de Deus sobre si. Ele experimentou a profundeza da morte. Ele experimentou as cadeias do Hades sobre a sua vida. Ele experimentou na cruz o que é a vida sem esperança do homem sem Deus. Numa das passagens mais tocantes, na minha opinião, de Jesus na cruz, Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine o que é isso, irmãos. Do Filho de Deus dizer isso: Pai, por que você virou de mim o rosto? Ele experimentou o desamparo que vem sobre o homem sem Deus, para que você não precisasse experimentar isso, meu irmão. Para que por meio da fé que você deposita em Jesus Cristo, você seja salvo da situação do homem sem Deus. Para que você não vá para o fundo da morte, para que você não vá para um lugar sem esperança, para que você tenha a esperança de vida eterna. Eu quero clamar a você hoje, em nome de Jesus, desse Jesus que desceu à morte e ressuscitou ao terceiro dia. Creia, clame ao Senhor. Se você ainda não teve essa experiência com Jesus Cristo de transformação, de libertação, creia e clame a Ele por sua vida. Porque Deus ouve. Nós temos dito isso ao longo de toda essa celebração. Deus é um Deus que ouve e liberta aquele que clama a Ele. Clame ao Senhor. Se você tem provado na sua vida, você, meu irmão, que já provou desse encontro com Jesus Cristo, da consequência que o pecado traz, eu clamo a você hoje também: arrependa-se, volte para o Senhor, volte com o coração arrependido. Deus, Ele jamais rejeita um coração arrependido. Deus pode fazer retornar a você a alegria da salvação. Volte para o Senhor. Mas talvez você diga: Pastor César, eu tenho experimentado todos os dias da alegria da salvação, graças a Deus. Eu tenho experimentado a verdade do que o Senhor está dizendo, de que a salvação vem do Senhor. O Senhor tem me alcançado com a sua salvação, Ele tem me transformado. Eu tenho me alegrado no Senhor todo dia. Glória a Deus pela sua vida ser assim. Mas se é assim, anuncie a outros. Essa é uma mensagem a ser anunciada a outros. Essa é uma mensagem a ser compartilhada. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Para que talvez eles também provem do que a salvação que Deus, que pertence ao Senhor, pode fazer na vida do homem sem Deus. Deus quer usar você como um instrumento de resgate na vida de pessoas. Ele está te chamando a esta missão. Ele está te chamando a esta tarefa santa. Meus irmãos, que bênção é sabermos que temos um Deus assim, a quem pertence a salvação, misericordioso,
bondoso em todo o tempo, que nos resgatou, que nos livrou e todos os dias nos dá a alegria da sua salvação. Eu convido você a cantar a esse Deus, a adorar esse Deus, por meio do hino 98, já nos preparando para a ceia do Senhor que nós vamos celebrar. Hino de número 98. Cantemos a esse Deus em quem há salvação, que nos livra de toda a aflição do homem sem Deus. É uma aflição de corpo e alma. A vida do homem sem Deus, ainda segundo o verso 5, é uma vida que está afundada no pecado até a sua profundeza. Ele desce até o mais profundo. Por isso é que as algas, que são plantas do fundo do mar, elas se envolvem na sua cabeça. Isso para simbolizar que, de fato, Jonas foi até o fundo do poço. Aquilo que nós conhecemos no fundo do poço. E é interessante que a palavra que ele usa aqui é justamente essa, é poço. Quantas pessoas você não conhece que estão no fundo do poço? Nós temos visto, até nas quartas, quintas-feiras aqui, não é verdade, meus irmãos, os que estiveram aqui? Gente que às vezes entra aqui por essa porta, cuja vida está no fundo do poço, e entra aqui dizendo: pastor, eu quero uma oração. Será que o senhor pode orar por mim? Eu posso sim, meu irmão, mas até que você mude a sua sorte, até que o Senhor transforme a sua sorte, o teu lugar vai ser o fundo do poço. E às vezes Deus permite que até mesmo nós que já fomos salvos experimentemos essa sensação de que nós descemos até o fundo, de que não há mais para onde descer. A vida do homem sem Deus, a vida do homem que está em pecado, é uma vida afundada. A vida do homem sem Deus, enfim, é uma vida que está destinada a estar presa na morte para sempre. Na visão hebraica, a terra em que nós vivemos, ela era sustentada por pilares no fundo do mar, tal como um prédio, sabe? Existem os pilares, existem os fundamentos. Jonas disse que ele desceu até esses pilares, e quando ele desceu até os fundamentos da terra, a terra se fechou sobre ele. Ele se imagina já morto na sepultura, de onde não há esperança para o homem sem Deus. Para o homem sem Deus, a vida termina aqui, não é? Na visão dele. Mal sabe ele que a vida de sofrimento continua no porvir. Como é diferente você poder contemplar os funerais de alguém que cria no Senhor e de alguém que não cria. Que esperança emana do funeral, das últimas despedidas de alguém que temia o Senhor. Há a tristeza, há o choro, há a saudade, há a perda, mas há esperança. Mas que esperança resta para aquele que não consegue discernir o Senhor nos seus caminhos, que não creu que o Senhor de fato é o seu libertador? Essa é a vida do homem sem Deus. E eu pergunto a você, meu irmão, quantas pessoas você conhece que estão nessa posição? Quantas pessoas no seu redor, na sua família? Ao sair daqui hoje, dê uma olhada do lado de fora. Dê uma olhada do lado de fora. Não fique prestando sua atenção no rádio, ou só na sua conversa ali, lado a lado, com quem estiver do seu lado. Olhe para as pessoas. Quantas dessas pessoas estão nessa situação? Se você olhar para o lado de fora, agora aqui, você vai ver gente nessa situação. Gente cuja vida está aprisionada nos laços da morte. Pior ainda é pensar que talvez a sua vida esteja. Como assim, pastor? Nós estamos aqui só entre cristãos, só em gente que crê em Jesus
Jesus Cristo. Eu conheço histórias de pessoas que passaram 30, 40 anos na fé cristã, dentro da igreja, pastores, que depois de 30, 40 anos, para a glória de Deus, é claro, o Senhor alcançou e disse: agora sim eu me converti, agora sim a graça entrou na minha vida, porque eu nunca havia compreendido a graça e a misericórdia do Evangelho. Por isso eu tenho que falar a você, porque talvez seja a sua situação. Talvez você esteja experimentando as vagas do Senhor, as ondas do Senhor cobrindo você, a consequência do seu pecado. Amado irmão, eu quero dizer a você, há um caminho de salvação, e esse texto nos aponta. Porque se eu falei até agora do homem sem Deus, eu quero dizer a você do Deus que resgata o homem. Eu quero falar para você do caminho da salvação, e esse caminho está no Senhor. Eu convido você a olhar de novo para o final do verso 6. Contudo, diz Jonas, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Jonas sabia que o Senhor era o seu Deus, pela tradição dos seus pais, pelas narrativas do Antigo Testamento. Jonas sabia disso. Jonas sabia que Deus era o seu Deus, o Senhor era o seu Deus, pela revelação. Ele era profeta, Deus havia se revelado a ele. Jonas sabia que o Senhor era o seu Deus pelo seu juízo. Quando o Senhor faz desabar a tempestade, Jonas tem de reconhecer que o Senhor é Deus. Mas agora Jonas vai reconhecer o Senhor por outro dos seus atributos. Jonas vai reconhecer o Senhor como seu Deus, pela sua misericórdia. Porque, tendo Jonas ido para o fundo do mar, para o mais profundo do abismo, Deus envia um peixe para salvá-lo. Às vezes a gente pensa, puxa, que situação difícil. Jonas dentro do peixe, sim, é difícil, mas mais difícil é o que ele estava antes, quando ele vai para o fundo da água. Pelo menos ali ele está protegido, no ventre do peixe. Está guardado do mar, do afogamento, da morte certa. Jonas experimenta então a misericórdia do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E aqui está o ponto de virada, o ponto de transformação da história de Jonas. Quando ele se lembra do Senhor. Esse é o ponto de transformação na vida do homem sem Deus. Quando ele se lembra do Senhor. Quando ele reconhece que o Senhor é Deus. Quando ele deixa de lado os falsos deuses. Quando ele deixa de lado as falsas expectativas. Jonas não está se lembrando apenas do Senhor, da pessoa de Deus, mas também dos feitos de Deus. Ele se lembra que Deus sempre livrou o seu povo. Ele se lembra que o Senhor, ao longo da história de Israel, sempre livrou aqueles que clamavam. Então ele clama também, esperando que o Senhor o livre. Amados, esse livro que você tem na mão, ele está cheio de histórias de livramento. E por que é que você acha que essas histórias foram escritas? É para que você creia. É para que você creia. E para você se apropriar dessas histórias para o seu próprio livramento, para a sua própria libertação, para a sua própria salvação. Para você entender que Deus é o Deus que salva. E lembre-se dele e clama a Ele. No momento mais difícil da sua vida, no momento de ansiedade, no momento em que as suas forças físicas já foram embora, no momento em que o seu recheio, o seu estofo emocional também já se esvaiu, lembre-se do Senhor, clame ao Senhor. Porque Ele pode livrar quando a sua vida está se apagando. Verso 8 vai também mostrar uma outra diferença que Deus faz na vida de Jonas. O homem sem Deus, ele se apoia nos ídolos vãos. Jonas está falando aqui para a sua audiência mais próxima. Porque essa história aqui de Jonas foi escrita para o povo de Israel.
Foi escrito para aquele povo que estava se afundando na idolatria antes do exílio. E Jonas está dizendo: olha o que acontece com a idolatria. A idolatria é uma coisa vã. Vocês não podem, vocês precisam voltar desse caminho de idolatria, porque o Senhor é misericordioso. Procurar os falsos deuses é esquecer-se daquele que realmente tem misericórdia. Deus havia já demonstrado nessa história a misericórdia por Nínive. E aliás, era o que Jonas mais temia, a misericórdia de Deus sobre Nínive. Deus já havia demonstrado misericórdia na vida dos marinheiros, resgatando, salvando os marinheiros. Deus já havia demonstrado misericórdia, como nós falamos na semana passada, até por Tarsis, mandando um navio cheio de missionários lá para Tarsis. Isso para mostrar que os ídolos são vãos. A idolatria desse mundo, meus amados, é uma idolatria vã. E eu não estou falando aqui só da idolatria religiosa. Sim, existe a idolatria religiosa. Sim, existe a falsa religião. E a falsa religião às vezes está até mesmo dentro das nossas igrejas. Quando nós fazemos as coisas de maneira mecânica, quando nós pensamos que simplesmente bater o nosso cartão religioso no domingo vai nos salvar, vai nos resgatar. Existe a idolatria religiosa, mas eu estou falando da idolatria que esse mundo tem, por exemplo, pelo dinheiro, achando que o dinheiro pode comprar todas as coisas, até o momento em que vem a doença, até o momento em que a saúde se vai, até o momento em que a morte bate a porta, e aí você percebe que o seu dinheiro não vale nada. A idolatria que esse mundo tem pelo status, achando que o status, a sua posição social, vai lhe garantir todas as oportunidades, vai lhe garantir toda a chance de salvação, esquecendo-se de que nós somos iguais diante de Deus, todos pecadores, todos carecendo da misericórdia do Senhor. Os ídolos são vãos. Mas Jonas, por sua vez, ele vai erguer a voz em agradecimento, ele vai louvar ao Senhor, porque ele sabe que Deus é o Deus verdadeiro. Ele sabe que é no Senhor que existe verdadeira vida. Ele sabe que o Senhor é a fonte de toda salvação. Jonas faz esta oposição. E talvez um dos textos mais conhecidos do livro de Jonas seja justamente esse final, do verso 9. E não é à toa que esse texto é tão conhecido, porque de fato ele sintetiza toda essa mensagem que estamos pregando hoje. Na verdade, ele sintetiza este finalzinho de versículo 9 aí, ele sintetiza, na verdade, todo o livro de Jonas, quando ele diz: ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação do homem sem Deus. É o Senhor quem muda o caminho. É o Senhor quem transforma a sua vida. É o Senhor quem te salva, que te resgata da morte. É o Senhor. É só o Senhor que te resgata da morte. É só o Senhor que te resgata da humilhação. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor e Ele a dá a quem Ele quiser. Salvação pertence ao Senhor. A situação do homem sem Deus, eu concluo, é uma situação de desespero. É uma situação para a qual não existe qualquer expectativa a não ser a morte e o juízo de Deus. Esta é a situação do homem sem Deus. Mas Deus pode intervir e mudar a história do homem. Deus pode trazer salvação. Ele convida você a clamar. Ele convida você a clamar para que Ele transforme de fato a sua história. Mais uma vez eu repito, talvez você tenha vivido a sua vida inteira na igreja. Talvez você conheça o Evangelho de cor e salteado, mas você ainda não experimentou a verdadeira salvação de Deus. Eu falo isso para aquelas pessoas que estão aqui hoje me ouvindo, e falo para aquelas pessoas que estão também no YouTube assistindo essa mensagem.
Talvez você nunca tenha ouvido desta verdade, talvez você ainda esteja apoiando a sua vida nos ídolos vãos, na sua própria força, nas suas próprias tentativas de salvação, mas eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga que está aí de casa assistindo, ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a sua salvação. Deus pode mudar a sua história, em nome de Jesus. E Ele faz isso por meio daquele para quem a história de Jonas aponta. Porque Jesus, sendo santo, não tendo pecado, Ele se submeteu ao destino do homem sem Deus. Ele experimentou a ira de Deus sobre si. Ele experimentou a profundeza da morte. Ele experimentou as cadeias do Hades sobre a sua vida. Ele experimentou na cruz o que é a vida sem esperança do homem sem Deus. Numa das passagens mais tocantes, na minha opinião, de Jesus na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Imagine o que é isso, irmãos. Do Filho de Deus dizer isso: Pai, por que você virou de mim o rosto? Ele experimentou o desamparo que vem sobre o homem sem Deus, para que você não precisasse experimentar isso, meu irmão. Para que por meio da fé que você deposita em Jesus Cristo, você seja salvo da situação do homem sem Deus. Para que você não vá para o fundo da morte, para que você não vá para um lugar sem esperança, para que você tenha a esperança de vida eterna. Eu quero clamar a você hoje, em nome de Jesus, desse Jesus que desceu à morte e ressuscitou ao terceiro dia. Creia, clame ao Senhor. Se você ainda não teve essa experiência com Jesus Cristo, de transformação, de libertação, creia e clame a Ele por sua vida. Porque Deus ouve. Nós temos dito isso ao longo de toda essa celebração. Deus é um Deus que ouve e liberta aquele que clama a Ele. Clame ao Senhor. Se você tem provado na sua vida, você, meu irmão, que já provou desse encontro com Jesus Cristo, da consequência que o pecado traz, eu clamo a você hoje também: arrependa-se, volte para o Senhor, volte com o coração arrependido. Deus, Ele jamais rejeita um coração arrependido. Deus pode fazer retornar a você a alegria da salvação. Volte para o Senhor. Mas talvez você diga: Pastor César, eu tenho experimentado todos os dias da alegria da salvação, graças a Deus. Eu tenho experimentado a verdade do que o Senhor está dizendo, de que a salvação vem do Senhor. O Senhor tem me alcançado com a sua salvação, Ele tem me transformado. Eu tenho me alegrado no Senhor todo dia. Glória a Deus pela sua vida ser assim. Mas se é assim, anuncie a outros. Essa é uma mensagem a ser anunciada a outros. Essa é uma mensagem a ser compartilhada. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Para que talvez eles também provem do que a salvação que Deus, que pertence ao Senhor, pode fazer na vida do homem sem Deus. Deus quer usar você como um instrumento de resgate na vida de pessoas. Ele está te chamando a esta missão. Ele está te chamando a esta tarefa santa. Meus irmãos, que bênção é sabermos que temos um Deus assim, a quem pertence a salvação, misericordioso, bondoso em todo o tempo, que nos resgatou, que nos livrou e todos os dias nos dá a alegria da sua salvação.